Tema Chamas Gêmeas chama a atenção de muitos, principalmente por causa do romance. Afinal, quantas pessoas querem viver um romance avassalador? Porém, mais do que só romance, ele fala sobre crescimento e desenvolvimento espiritual. E por causa disso, acaba apresentando muitos desafios e muitas vezes dolorosos. A gente percebeu o comentário de vocês nos nossos 2 últimos episódios sobre o tema com a Renata Celos, mentora de chamas maravilhosa, e a gente trouxe ela novamente para esclarecer as dúvidas que vocês nos trouxeram e nos aprofundarmos, né, em como lidar com essa parte tão dolorosa dessa dinâmica. Se tu gostar desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Então, né, pessoal, a gente trouxe mais uma vez a Rê, que foi um sucesso absoluto aqui no podcast. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Rê. É uma honra te ter aqui, justamente no Dia dos Namorados Mundial, né? Que é o dia de São Valentim, que é hoje, dia 14 de fevereiro. E eu acho que para trazer essa temática de chamas gêmeas e os desafios que elas têm, eu sinto que é muito forte trazer a questão do espelhamento. Porque eu vejo isso como a base para entender por que as chamas gêmeas têm tantos desafios. Então, tu poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona essa questão do espelhamento? Sim, antes de tudo, muita gratidão mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Fico muito feliz sempre. Bom, sobre o espelhamento, eu costumo trazer a questão das leis herméticas, né? Como a lei de causa e efeito. Ela é perfeita para que a gente possa identificar, né? Tanto identificar o espelhamento quanto compreender como funciona esse espelhamento para que a gente possa ter o melhor proveito dele. Então, as chamas gêmeas, elas são a expressão dessas leis herméticas. Então, a lei de causa e efeito, por exemplo, ela é uma lei que diz que tudo aquilo que a gente causa vai gerar um efeito, que muitas vezes nós nem sabemos qual seja esse efeito, mas que nós podemos escolher, né, o que nós vamos causar, mas a gente vai ter que aceitar o que nós vamos colher, né, referente àquela causa. E a chama feminina, ela é a causa da dinâmica, e a chama masculina, ela é a manifestação do efeito da dinâmica. Então, eu costumo trazer uma analogia do refletor, né? A chama feminina, como causa, ela já causou em algum momento, aí é uma soma, né, de causas, vidas passadas, vidas fractais multidimensionais, que através da lei da correspondência, né, tudo que está embaixo é como que está em cima, a chama masculina aqui embaixo manifesta tanto essas causas quanto representa a correspondência das outras dimensões aqui no comportamento dela. Então, é como se a chama feminina ela tivesse um refletor diretamente do cardíaco dela, né, que é onde fica armazenada ali as vibrações, tudo aquilo que ela sente, os ressentimentos, não só ruins, mas os bons também, e ela projeta para fora essas vibrações, e a chama masculina se comporta mediante a ela de acordo com essas vibrações. Então, ela joga a imagem para fora, né, das vibrações, e a chama masculina começa a incorporar ali para ela e se comportar para ela exatamente como ela foi, como ela causou. Por isso, e aí muitas chamas podem falar assim, Renata, então significa que a chama masculina não tem vida própria? Sim, para as outras pessoas. Quando a chama masculina se volta para as outras pessoas, ela exerce a individualidade dela. Quando a chama masculina se volta para a chama feminina, ela espelha o masculino que a chama feminina já causou. Entende? Uau! Eu estava aqui integrando essas informações, porque realmente, assim, os princípios herméticos, eles regem essa realidade, né? Mas perceber isso na dinâmica, eu acredito que para nossa mente humana, e para um primeiro contato, eu vou integrar isso depois, eu achei muito curioso.
Porque agora a pergunta, Rê, se o divino feminino espelha, né, faz esse espelhamento para o divino masculino e lá no topo eles são o mesmo, na multidimensionalidade, ou seja, para vocês entenderem aqui, pessoal, nas nossas vidas paralelas, a gente consegue limpar essas informações para que os efeitos aqui, por exemplo, como contratos ou algum tipo de acordo ou algum ato de não benevolência, para que não se manifeste esse caos aqui, para ambas as partes, é possível a gente fazer essa limpeza, por exemplo, dos outros lados da realidade? Opa, para que isso se torne mais fluido para ambos? Então, primeiro a gente precisa entender como funciona esse espelhamento, né? A chama masculina é que faz o espelhamento das sombras que estão armazenadas na chama feminina, nas vibrações, nas memórias, no inconsciente. Aí a chama feminina transcende essas sombras, se ilumina, fazendo o movimento inverso para o seu complemento divino, e ele comprova as mudanças dela, uma nova causa, através da mudança comportamental dele. Tá, agora eu peguei, eu entendi. Então a gente já tem esse efeito que é mostrado para alguém que vai transformar essa causa, e aí o efeito muda de novo e essa dança de polaridades vai acontecendo, é isso? Isso, porque mesmo que esse momento que nós estejamos aqui agora, na dinâmica, seja um novo momento, a manifestação na chama masculina já é efeito de uma causa antiga, que são os resgates kármicos. Entende? Então, é como a gente está num tempo moderno, né? Mas vamos supor que exista um fractal na época do Egito, que é muito comum na conexão, né? Uma época antiga, porém moderna, porque lá estávamos em contato com o elemento éter. Então, é o antigo que, na verdade, é o moderno, e aqui a gente está atrasado. Mas vamos lá no passado, né? Lembrando que passado para nós que estamos aqui encarnados. O tempo fora da 3D é outro, o tempo e espaço é outro, e a gente precisa entender que o universo, as chamas gêmeas estão conectadas, todos nós, na verdade, mas principalmente as chamas gêmeas, nós, de fato, estamos conectados ao tempo da natureza, o tempo do universo, não o tempo do relógio. Então, por isso que é tudo muito confuso. Então, se a gente tem um fractal lá do passado, né, algo que nós causamos lá atrás, a nossa chama vai, em algum momento, manifestar esse espelhamento para nós, que aí a gente pode chamar de fenômeno espiritual. Quando você percebe, por exemplo, que a tua chama ela muda a cor do olho, ou então ela parece que você vê uma divindade nela, você está sintonizando com esse fractal de um egípcio, de um fractal de super-alma, você está sintonizando, porque fora da Terra, tudo acontece ao mesmo tempo, não existe passado, presente e futuro. A diferença é que nós, chamas gêmeas, nós estamos confrontando essas realidades em tempo real, tendo a percepção delas, mesmo que a gente não consiga ter a clareza sobre elas, mas a gente tem a percepção, e isso tudo causa espanto, medo, confusão. Entende? Uma das questões que eu vejo, assim, até que as meninas foram comentando ali no post, o quanto a chama masculina, no geral, e é importante trazer aqui, pessoal, que nem sempre a chama masculina é homem, pode sim ser uma mulher também. Então, trazendo a questão da energia masculina, mas, na maioria das vezes, ela acaba, né, estando em homens. E aí, as mulheres que acabam sendo, né, as corredoras. Corredoras, né, Rê? As mulheres E aí eu fiquei assim muito com a dúvida aqui de perguntar por que os homens acabam tendo esse comportamento de que quando conhecem a chama, eles não conseguem lidar com essa questão da sombra de forma mais difícil até que a chama feminina, e isso acaba afastando, e eles que muitas vezes acabam rompendo esse vínculo.
E aí a chama feminina tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquela dor, e a chama masculina muitas vezes até já consegue seguir com outra relação. Como lidar com isso se tu for a chama feminina e estiver escutando esse episódio? Tá, como lidar com isso? Primeiro, é imprescindível a gente compreender que a chama masculina, ela não vivencia a dinâmica como a chama feminina vivencia, tá? Mesmo que a sua chama masculina seja sensível, seja espiritualizado, porque a dinâmica é uma outra faceta da espiritualidade. A pessoa pode ser super espiritualizada. Ela entrou numa conexão de chamas gêmeas e ela é a chama masculina, ela não vai ter a mesma percepção que a chama feminina. Ela, para a dinâmica, ela vai carregar sempre a predominância do mental, da confusão, e não da sensibilidade, da sobrenaturalidade, como é o caso da chama que está na polaridade feminina. E aí causa confusão, porque mas a minha chama, ela é espiritualizada, ela entende de chakras, ela entende de Kundalini, mas na dinâmica você se frustra, porque ela não corresponde toda a sabedoria que ela tem na dinâmica, porque ela vai representar sempre o seu passado, a sua sombra. E aí causa aquela confusão. Nossa, eu pensava, né? Vamos supor que você já conhecesse a sua chama masculina, mas despertou para a dinâmica num outro momento. E você tinha uma visão daquela pessoa, nossa, muito espiritualizado, nossa, ela já está evoluída. E quando desperta para a dinâmica, vê todo o defeito. E aí cai aquela ilusão por terra, entre aspas, e cria confusão. Mas não é, porque não esqueça, a chama masculina, ela está espelhando o seu masculino, a sua sombra do seu, não é ela. Não é ela em essência, não é ela como ela realmente é. É o que você foi. E você, muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes você sente. Aí é um misto, tá? Porque esse jogo de espelho você recebe o que você foi e você sente o que fez ele sentir no passado, na causa. Nossa. Mas Tá tu joia. sabe, Rê, uma das coisas que eu fico pensando aqui, tu fica sentindo, então, pelo que eu entendi, passado, presente e futuro, muitas vezes ao mesmo tempo. Então, o quanto isso também acaba simultaneamente. sendo desafiador. Porque muitas vezes só as emoções que a gente tem que lidar no presente já são extremamente desafiadoras. Isso também deve ser alguma coisa que amedronta muitas pessoas, né? Na E é por verdade, Vi, isso isso, é Vicky, enlouquecedor. Vicky, que quem está numa dinâmica de chamas gêmeas não consegue acessar pelo mental a explicação. A Renata faz isso muito bem, mas a gente percebe que é como se ela decantasse essa informação. Porque, como ela falou, tem presente, passado e futuro, e tem esses flashes que a gente vai pegando. Me corrija se eu estiver equivocada, tá, Rê? Tu vai pegando esses flashes e tu olha lá, volta para cá. Acessa aqui, vai para outro lado, tu vai conectando. Então, uma coisa muito importante que eu sinto das dinâmicas de chamas gêmeas é entender e, na verdade, é sentir e integrar a frequência. Porque eu lembro de uma consagração de ayahuasca que o xamã disse assim, se a frequência estiver muito forte e tu tiver com o teu mental estafado, cansado, ou o teu ego estiver passando por aquele processo doloroso de morte, não entre em desespero, sobe mais e vai falar com Deus. E aí eu passei por esse processo. Eu estava assim, desesperada, o meu mental não dava conta. Eu falei assim, Deus, por favor, posso subir mais? Eu visualizei uma escadaria. Eu acho que essa é uma questão para quem está aqui na Terra, né, vivendo essa dinâmica com os dois encarnados. Eu acho que é justamente a gente perceber que é algo muito frequencial, né, Rê? E que a espiritualidade, ela ancora todos os passos, mas ainda assim, quem está no mental, acho que não conseguiria entender. E a minha pergunta, Rê, eu acho que é justamente sobre isso, né? Como que hoje eu estou cheia de efeitos especiais, né? Como que a gente consegue melhorar a dinâmica, né? Visto que existem esses desafios multidimensionais. E eu só queria fazer um parênteses na fala da Estê, que eu acho que é um ponto bem importante,
que a dinâmica de Chamas Gêmeas, ela é muito bonita, mas eu acho que tem uma visão muito romantizada dela. Porque mais do que apenas um encontro romântico, ela é um encontro espiritual. Então, tu vem dentro dessa dinâmica para ter um despertar espiritual, para ter um crescimento espiritual. Então, o quanto isso também acaba sendo muitas vezes doloroso, porque, obviamente, dentro do despertar a gente acaba encarando muitas sombras, né? E como a Esté falou, você trouxe um ponto bem interessante que eu sempre dou esse exemplo também. As chamas gêmeas, quando despertam para a dinâmica, é como se elas entrassem na força da ayahuasca e ficassem na força o tempo inteiro, entende? E você não sai mais da força, você vai entrar em todo um processo de se adaptar àquela nova realidade, porque você não vai mais sair da força. Na força, por mais que você, né? A primeira coisa que eles falam é: você, não importa o que aconteça, isso vai passar e você vai voltar. A dinâmica não, meus amores, você entra nela e você não vai voltar. E aceitar que você não vai mais voltar é um desafio também. Então, isso que você falou, Esté, de quando você vê que você não está dando conta daquilo, você tem que subir mais um pouco, é aí o segredo, que é o que eu falo para as chamas. Você precisa sair, aprender a se desidentificar do ego, que não é sair dele, mas é transcendê-lo para conseguir se dividir entre o que é o ego, mas também perceber o que é a centelha ali, para você sentir em parte, mas não se identificar com o que está sentindo, porque o que você está sentindo na dinâmica já são programações instaladas, já são causas causadas em algum outro momento. Então, ou seja, é uma ilusão, entende? Aqui é uma ilusão, só que é uma ilusão que está gravada, que já foi vivida e vai ser ressentida para ser liberada. E aí é onde as chamas resistem, porque elas não querem atravessar a dor, elas querem evitar a dor. Impossível. Porque se você evitar a dor da travessia na conexão de chamas gêmeas, você vai experienciar a dor da programação kármica da roda de Sansara e você não vai evoluir. Você vai simplesmente sentir porque você está condicionada àquela encarnação. E é muito lindo, antes de passar a palavra para a Vicky fazer a pergunta, quando a gente entra na espiritualidade, né? Se você é chama ou se você não é, existe uma visão hoje, no século XXI, né? Muito idealizada e romantizada da espiritualidade. E a dinâmica das chamas gêmeas, ela nos comprova, como a Vicky falou e como a Rê trouxe em vários pontos-chave na fala dela, é que não é um ponto de amor. É sim o amor divino manifestado através das leis, mas que existe um trabalho espiritual que exige a nossa rendição, estar em verdade. Porque se a gente não está em verdade, a gente não transcende as barreiras e aí a gente não evolui, a gente fica preso, preso, preso. Ou seja, a gente vai andar muito mais tempo no deserto ao invés de acessar o oásis, né? Então, a prova de que tudo existe um plano divino maior que é a nossa evolução, é essa dinâmica. E eu achei muito também marcante que a Rê falou, não tem como sair, né? Ou seja, eu me liberto, eu te liberto, tu se liberta, eu me liberto, né? Esse é o acordo. E volta na fala de Sananda, né? Cristo também, vós sois deuses, ou seja, para sermos deuses, existem leis universais que a gente tem que cumprir em rendição, isso já foi pré-estabelecido. Eu acho que tem muito uma questão de a missão maior, quando tu é uma chama, de transcender o ego, né? E focar nessa questão do crescimento espiritual. Mas eu fico pensando, assim, dentro do processo de dor disso, o porquê, querendo ou não, acaba pegando muitas dores que quase todos nós temos, que é a questão de abandono, né? De insegurança, de medo. E quando alguém chega com essas dores para ti, Rê, e fala, nossa, tá muito difícil para mim. Porque realmente, pessoal, me coloca aqui num lugar de não conseguir mensurar o que deva ser essa dor, porque dentro dos relacionamentos que eu já tive,
que pelo que já foi me informado de alma gêmea, mas não de chama ainda, eu já achei uma dor muito difícil de transmutar. Então eu não consigo nem dimensionar como é isso e como que as pessoas chegam para ti e como que tu dá uma luz para elas nesses momentos também. Então, elas chegam muitas vezes ainda em estado de choque, né? Elas chegam, Renata, eu não tô, sabe? Elas ficam sem palavras, elas ficam divagando, como se realmente tivesse passado por um processo que é mesmo fenomenológico. Muitas vezes elas vêm, só que o que que acontece? Elas vêm com a dor, vêm trazendo a dor, só que o ego delas, por mais que eu traga consciência, eu percebo que o que elas recebem na hora que eu estou levando consciência é mais um acalento do que a compreensão de fato, porque é como se o ego ele não conseguisse absorver, porque ele está tão mergulhado na sua dor ali, no seu processo, e que eu percebo. Então eu tenho que fazer meio que a cena, né? Então às vezes a pessoa chega assim, ah, Renata, eu não estou aguentando, é muita dor, é muito sofrimento, a minha vontade é ir, é falar, é não sei o quê. E aí eu vou trazendo, só que eu percebo que elas estão ali, na verdade, mergulhadas, e elas não estão tendo a clareza. Eu digo isso porque eu já trouxe em mentoria, por exemplo, a solução para ela dar um grande salto no processo dela, que é ela já começar a missão de alma dela, e ela dizer assim para mim: ai, Renata, será que eu consigo? Ok, é uma dúvida, é um receio natural. Mas aí você percebe que ela não trabalha, mesmo com essas informações, ela não fica trabalhando ao entorno dessa informação, buscando como ela vai alcançar aquele salto. O ego ainda distrai no ressentimento, nas dores. Ou seja, ela está com a mente consciente, né, o ego, alinhado à gravação, o inconsciente, às memórias dos ressentimentos. Então, ela faz esse alinhamento, ela se prende na 3D, no ego. Mas é o que eu falo, a gente não controla o que sentimos, mas podemos escolher querer compreender, sabe? Aquele isso aqui é uma outra parte, espera aí, quem é isso? O que que eu estou sentindo? Calma aí, calma aí, calma aí. Consciência para aquela dor, para você conseguir desprogramar ela. Mas não, aí o ego se fere, o ego, entendeu? O ego se identifica, então está em perfeito alinhamento, está preso. Não, eu acho que tu trouxe uma coisa muito importante, Rê, que inclusive eu escutei no Centro Espírita esses dias em atendimento, e eu achei incrível, que essa questão, sim, a gente tem que controlar o nosso emocional com o racional, porque tem momentos que se a gente vai só pela emoção, a gente acaba perdendo as estribeiras e não vê assim, não, peraí, isso aqui é mais simples do que eu pensava, se eu parar, me organizar, eu consigo sim sair disso. Então tem momentos que as nossas emoções, se a gente é guiado por elas, a gente acaba se perdendo. É importante sim aqui na 3D, se tem esse racional, ele tem uma função. Eu acho que tu trouxe isso de uma forma excelente, como querendo ou não, um norte quando tu tá passando por momentos desafiadores, ver uma luz no fim do túnel. Sim, e geralmente a chama feminina usa esse racional de forma infantil e imatura, e não de uma forma sábia, que aí é a conexão do eu superior se manifestando através do seu mental, né? Porque é um sistema, é uma ferramenta. O seu ego é uma ferramenta para o seu eu superior, o seu Deus interno viver. Então, por exemplo, o que que elas fazem? Se elas estão nessa dor, o que que a mente faz para poder aliviar? Começa aquelas vozezinhas, do ego, que não é da sabedoria. "Ah, você tem que sair disso, você merece algo melhor, você tem que ter amor próprio, você tem que", sabe, é toda aquela coisa que hoje eu enxergo como infantil, sabe, imaturidade. O ego, por exemplo, amor próprio, porque eu tenho que ter amor próprio, porque eu tenho. Isso tudo é só uma casca, é uma defesa que você tem para você não lidar com aquilo. Não é para você limpar, é para você não enfrentar. Porque eu falo, a gente não tem que ter amor próprio, porque quem tem que ter amor próprio
É ego. Amor é incondicional. Isso é amor. Amor próprio é uma defesa do ego que sim, na 3D nós precisamos. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa muito sensível e você percebe que você sempre está atraindo egos que abusam de você, da sua boa vontade, narcisista, eu tenho que ter amor próprio. Você cria uma Mulher Maravilha, se arma dela, escolhe esse personagem e incorpora ele na tua vida para você se proteger. Mas na dinâmica, o propósito é outro, é justamente dissolver todos os egos programados para deixar o ego zerado para o eu superior atuar através dele, criando uma nova causa. Entende? Ao causar uma nova causa, você começa a viver o romance que a Vi falou, que é aquele que existe. Ele existe, mas a gente só vai viver ele no amor incondicional. Quando a gente deixar esse amor incondicional, de fato, reiniciar o sistema. E é muito interessante o quão contrário ao sistema a dinâmica, né? Porque se a gente pensar, geralmente na 3D a gente tem a vítima, o algoz, que é o opressor, e o salvador. Essa tríade, ela é muito forte aqui. E quando tu fala que que tu precisa deixar de lado o amor próprio, que é talvez essas capas, né, como tu abordou, a gente precisa ser o puro amor. E quando a gente entende a divindade, Deus, Deus, deusa, né, Mãe Terra e Pai Céu, a gente percebe que a gente tem livre-arbítrio. Ainda que a gente erre, eles permitem que a gente erre. Isso é amar incondicionalmente. E quando a gente pede perdão, nós somos realmente perdoados. É claro que existem as causas e os efeitos, né? A gente produziu algo, a gente vai ter aquele efeito, mas a gente está sempre sendo renovado pela fonte. Então, o quão contraditório é isso, né? Justamente é o caminho de volta para casa. Eu queria, Rê, que para quem está ouvindo pela primeira vez sobre essa dinâmica, pode ter sido magnetizado por esse episódio, né? A Renata, ela é mentora de Chamas Gêmeas e ela tem total, assim, consciência de todo o processo. Digamos que uma chama nova esteja com dúvida. Quais são as principais dores que tu listaria, assim, para essa pessoa se perceber e começar a conectar mais com esse universo? Será que eu sou uma chama? A primeira coisa é a pessoa aceitar a experiência e não ficar focando no termo. Porque, como eu falo, não tem como a gente ter certeza de que aquela pessoa seja uma chama gêmea. Não tem como você ter essa prova, comprovação. Mas tem como você ir sendo convencida por essa experiência. Então, para você ter certeza, Renata, será que eu estou vivendo isso? Será que eu tenho com aquela pessoa uma conexão de chamas gêmeas? Você precisa mergulhar naquela situação para você atravessar. E conforme ela vai acontecendo, você vai tendo as experiências com aquela pessoa, e aí você vai estudando, lendo sobre, assistindo conteúdo sobre e se identificando. Nossa, eu passei por isso daqui eu vivi. Nossa, isso é muito isso que eu estou vivendo. Agora, você conheceu uma pessoa, despertou para ela, está sentindo uma coisa diferente, você começa a querer frear, porque, não, eu só vou avançar se eu tiver certeza que é. Não, mas o que vai te trazer a certeza é você aceitar viver o convite, primeiro aceite o convite, né? Aquele famoso ser para ter, é o oposto eu esqueço o nome daquele apóstolo, né, que era Tomé, o ver para crer, não, você tem É que... São Tomé. São Tem que Tomé, ver, São tem que Tomé. ver para Você tem crer. que, não é ver para crer, você tem que crer e você vai ver, você tem que acreditar. Não, eu vou, entendeu? Que faz parte de uma das leis, né? Que é a lei do ser, que eu também é um modo de falar, de ser para ter. A pessoa quer o contrário, o ego quer sempre o contrário de como funcionam as coisas universais. E é por isso que ele não alcança nada. Porque você tem que buscar se enquadrar nas leis universais para você conseguir o que você quer. E não querer que as leis se enquadrem a você, se adaptem a você. Não tem como você negociar essas leis universais. Não tem.
né? Não dessa forma como você quer. Tem como você contornar algumas? Tem, a gente faz isso, por isso que a gente se ferra. Entendeu? Não, adorei isso. Tem uma alegoria, eu e a gente conversa muito sobre isso, que é sobre dar o primeiro passo sem ter o caminho. Porque tu vai acreditar que ele tá ali. E Que é o pelo que tu primeiro tá passo que desbloqueia o trazendo, segundo. exato. Essa questão da dinâmica é muito isso. Tu acreditar e se entregar, né? E o quanto isso hoje em dia é difícil, porque, querendo ou não, nós mulheres, a maioria de nós, né, fomos criadas com essa questão de não, a gente tem que ser forte, como tu trouxe da Mulher Maravilha, e a gente acaba colocando uma redoma, né, dessa força, e infelizmente a gente tem mais dificuldades muitas vezes de se abrir, porque a gente também entra nesses questionamentos do ego, né? Mas tu sabe, Rê, que uma das coisas que eu li sobre dinâmica antes do episódio, e eu fiquei com isso na cabeça, é que com a dinâmica, aquele anseio que tu tem de conhecer alguém, quando tu tá em outros relacionamentos, tu ainda tem essa incerteza de ser a pessoa, que isso some, que isso se dissolve, que tu tem o sentimento de completude, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco mais desse ponto, porque eu fiquei pensando assim, nossa, isso eu quero entrar mais fortemente com a Rê, porque eu acho que isso é um diferencial muito grande ao comparar com outras relações. É porque, no fundo, a dúvida é uma distorção do ego para a não aceitação da conexão. Porque o ego, ele começa a não aceitar que como que uma pessoa, por exemplo, que eu conheci há poucos dias, é a coisa mais importante da minha vida. Isso não existe, isso não é possível. Será que é minha chama gêmea? Será que não é? Então não é uma distorção do ego. Na verdade, não é que você tenha dúvidas de que você e aquela pessoa tenha uma conexão, que sejam chamas gêmeas. É que o ego não aceita como que uma pessoa chega de repente e passa a se tornar tudo para você. Ele não conhece isso, então ele não acredita, e por ele não acreditar, ele fica trabalhando numa negação vibracional que a nossa mente decodifica dúvida se é chama ou não. Por isso que eu falo, esquece o nome. Lide com o que você está sentindo e vivenciando, porque isso é real. O nome pode ter sido, o nome foi inventado ou criado, né, um termo para explicar o fenômeno, mas ninguém trouxe um aparelhinho que comprova que aquela pessoa seja sua chama. Então, se você lidar com os fatos, você vai entender, que é o que no início eu entendo, todo mundo tem essa dúvida. Será que é minha chama mesmo? Será que é minha chama falsa? Aí, o que eu fiz para sair desse looping mental que não ia me levar a lugar nenhum? Independente do que seja essa bagaça, eu tenho que enfrentar. Não importa que nome que dê. Se eu fosse muda e surda, eu não ia saber se eu não lesse o nome, mas eu ia continuar vivendo, sentindo, mesmo sem conseguir falar, sem conseguir ouvir, eu ia estar vivendo o fenômeno. Então, aceite o fenômeno, que a partir dessa aceitação vibracional você pode. E agora, o que eu faço? Entendeu? Perfeito, Rê. Gratidão pela tua presença aqui. Nossa, sempre as minhas anteninhas, elas ficam assim, ó, se debatendo aqui, integrando. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, assim, que tu sentir do teu coração para as chamas gêmeas. Quem sentir pode chamar a Rê também. E algo que seja, assim, do teu início para agora. Qual o recado que a Renata, do presente, que a gente chama de momento presente, daria para a Renata do passado que possa servir para outras chamas? Gratidão. Gratidão, Esther. Bom, eu diria para as chamas que elas precisam, antes de qualquer coisa nesse processo, é tomar uma decisão, né? Que a gente só tem uma decisão para tomar com duas opções, que é eu vou enfrentar isso ou eu vou sair disso, ou o sair disso que eu me refiro é eu vou negar isso, né? Não é sair e tentar um outro caminho no sentido de tentar esquecer, porque isso é impossível. Mas a partir do momento que você
tomar uma decisão, você arcar com as consequências disso e fazer o que precisa ser feito. Então, se você decide por soltar a dinâmica, esquece o tema. Para de ficar assistindo conteúdo, tenta, seja cientista e tente superar essa dinâmica sem ser atravessando ela, para ver se você encontra uma saída, seja uma diferente de mim, né? Renata, fale para mim, Renata, tem sim como a gente cortar a conexão aqui na terceira dimensão, tem um caminho, esse caminho eu descobri, né? Porque até então não teve ninguém que tenha tomado uma decisão de tentar de fato algo diferente. Teve aquelas que negaram e foram viver algo diferente com o calcanhar de Aquiles da dinâmica dentro delas ali incomodando. No meu caso, eu decidi enfrentar, porque para mim, quando eu chegar à conclusão da minha dinâmica, é lá que eu vou saber se realmente é para união, fusão acontecer, ou se quando eu chegar lá eu vou falar, nossa, cheguei até aqui, agora concluí, não é o que eu pensava, não tem união, não preciso dessa união, não vai acontecer essa união, é indiferente, não sei. Independente para mim de qual seja o final, eu tenho que atravessar a conexão, eu tenho que atravessar o processo para alcançar o final que vai ser apresentado para mim quando eu chegar lá. É isso. Eu queria só que tu trouxesse um bônus, porque veio muito forte de perguntar isso. Como lidar com os ciúmes quando ele vem dentro de uma dinâmica? Olha, isso assim, isso eu não sou muito... Como é que se fala? Eu não sou uma boa pessoa para aconselhar isso, porque eu passei por muito disso. Foi uma das sombras que, por um lado, eu posso dizer que foi muito ruim, mas que eu acho que eu soube usar a meu favor, né? Que o ciúme seja usado para você não desistir, para você avançar. Porque, sabe, usa o mal a seu favor. Porque o ciúme ele é uma energia de egoísmo, de posse, até de outros fractais, mas que não apaga a essência daquela verdade. Então, usa isso como uma escada para você avançar. Então, a chama está com outra pessoa. Nossa, que dor, como eu sofro com isso, como isso me dói. Então, eu preciso acordá-la para mim, que isso seja um gás para você trabalhar em você, para mudar a sua vibração, para que você possa despertar ela. E, Renato, se eu não conseguir, se eu criar barraco, eu criei. Eu fiz também os meus barracos, eu também afastei pessoas do caminho, entendeu? Tentaram se meter. Porque não é um conceito de certo e errado, porque esse é um conceito humano, é um conceito de causa e efeito. Eu estava pronta para causar e sofrer as consequências depois, porque se a gente for ficar pensando muito nisso, a gente nunca é cientista, né? Então, usa como uma ponte que vai te fazer dar um salto para a união, né? Um propósito, pô, eu não consigo viver sem essa pessoa, me dói muito, o que eu tenho que curar para mudar isso? Trabalha na cura, mas sempre querendo o propósito da dinâmica, que é você se harmonizar com o seu complemento, mudar, apagar aquelas vibrações para você gerar uma nova causa agora.